Você sabia que o país responsável pela metade de todo o haxixe que é consumido na Europa se encontra no norte da África? E que mesmo com esses números tão impressionantes, o consumo, porte e venda por aqui são completamente proibidos? Essa é Chef Shawen, e é para lá que vamos hoje. Nosso objetivo é descobrir quais são os segredos que estão por trás dessas paredes azuis. Para chegarmos em Chef Shawen, pegamos uma van bem cedo e iniciamos nosso trajeto saindo de Fez, que é conhecida por ser a cidade mais velha do Marrocos e também a capital do artesanato. O tempo de deslocamento até o nosso destino foi de 3 horas. Ao longo do caminho fizemos algumas paradas para ver pontos de observação e também produtos feitos pelos locais. Chef Shawen foi fundada em 1471 como um ponto estratégico para a contenção dos avanços das tropas portuguesas no norte do país. Mas foi adentrando a principal medina da cidade que descobrimos alguns segredos que iremos compartilhar com vocês. E já falamos sobre o principal assunto desse vídeo. Chegamos aqui em Chef Shawen. A cidade azul do Marrocos. É isso. Já dá para começar a ver aqui atrás essas cores bem diferentes aqui. Mas tem uma história bem curiosa, ou algumas histórias curiosas por trás aqui dessa cor azul. E falar aqui, dividir um pouquinho aqui com vocês. Na verdade, a cor azul, o pessoal acredita que durante a guerra na Espanha, a guerra ibérica que estava acontecendo, os judeus que estavam lá, eles acabaram vindo aqui para Marrocos, aqui para Chef Shawen, e eles pintavam as casas de azul porque eles acreditavam que era uma cor que aproximava eles ali do céu. Legal. E isso fez com que se tornasse um hábito aqui. Então, os judeus eles se juntavam próximos, né? Moravam próximos um do outro e várias casas foram ficando azuis. E aconteceu que isso daqui acabou ficando famoso, né? A cidade acabou se tornando famosa por ser uma cidade azul, e então eles mantiveram as cores até hoje, né? Porque as pessoas vinham até aqui para ver as casas azuis. Então realmente se manteve essa tradição. Ó, então a gente comprou aqui os ra, que é um pãozinho que eles comem bastante por aqui. Acabou de sair do forno, tá quentinho. Tá pegando fogo. Ela colocou no chão alguns e bateu eles no chão? Sim. A gente comprou Mas mesmo assim? Sim, é o tom perro. É só assoprar. É o tom perro. E esse é um pão muito típico que a gente viu por aqui. A gente viu em vários lugares pra comprar. Ele tinha uns grandões aí que a gente mostrou pra vocês. Mas a gente já pegou, comeu, né? A gente já comeu, mas em a gente restaurante. vai mostrar pra vocês. Ele é muito bom pra você dar aquela chuchada. Mas ele é um pão bem neutro, assim. Ele é perfeito pra você comer no almoço, alguma coisa. Normalmente os tagines aqui, eles vêm com um caldo de carne, né? Ou no tagine, especialmente de cordeiro. Nossa, delicioso. Fica muito bom. E ele tá quentinho, quentinho. Senhorzinho super simpático que recebeu a gente ali. E por sorte falava em espanhol, então a gente Falava conseguiu se virar com ele. Muito bom. Então assim, é um pão mais maçudinho. Ele tem uma casquinha também mais dura, tá vendo? Não chega a ser crocante igual do pão francês nosso. Mas ele tem uma casca mais espessa, assim. Ela não é crocante, mas ela também não é tão macia. E é legal de compartilhar com vocês que esse lugar que a gente mostrou agora do senhorzinho, eles muitas vezes eles usam para a comunidade como um todo. Então o cara tem o forno na casa dele, o pessoal vem, traz a massa própria de casa e assa os pães no forno que ele tem. Exato. Então isso é pura loucura, assim, que é uma questão de comunidade muito forte. Mas só o mistério das cores, o forno comunitário e ser convidado por um local para tomar um chá de hortelã não era suficiente para nós. A gente queria saber o que se tratava o tal chocolate que tanto nos ofereciam pelas ruas. E porque todos falavam que ele sempre vinha da montanha. E para tentar solucionar esse mistério, começamos a conversar com alguns locais para tentar entender sobre os produtos que vinham das cordilheiras chamadas Rif. Durante nossa conversa, descobrimos que nessas cordilheiras estão plantadas 55 mil hectares de maconha, o que dá aproximadamente 77 mil campos de futebol. No entanto, toda essa quantidade de maconha até pouco tempo atrás, por volta de 2021, era completamente proibida no país.
já que desde a sua independência, o rei do Marrocos determinou a criminalização da planta. Mas você deve estar se perguntando, como um país com esse tipo de proibição conseguiu se tornar referência na produção do haxixe? Vamos voltar um pouquinho na história do país então. Lá pela década de 70, alguns viajantes interessados em aprimorar seus conhecimentos canábicos viajaram por países onde a produção do haxixe fazia parte da tradição, como a Índia, Líbano e Nepal. E quando chegaram no Marrocos, eles se depararam com a enorme quantidade de plantações de maconha nas cordilheiras, que até então eram consumidas apenas da maneira mais simples possível. No entanto, os viajantes enxergaram o potencial da região e compartilharam seus conhecimentos com os locais, que produzem até hoje o haxixe de maneira manual. No entanto, com a criminalização da cannabis no país, a produção e venda desse produto ficou praticamente nas mãos dos traficantes, que lucraram por anos com a mão de obra barata das 300 mil famílias que vivem nessa região. Enquanto o produto final, que é levado para a Europa, é vendido para os consumidores por 9 euros a grama, os produtores marroquinos ficam apenas com 5 centavos de euro por essa mesma quantidade. Com o crescente interesse da indústria farmacêutica na cannabis, estima-se que esse mercado pode atingir um valor de até 355 bilhões de reais até 2025. E esse fato, sem dúvida, ajudou na tomada de decisão do governo atual, uma vez que 90% do lucro da venda da cannabis estava na mão dos traficantes do país. Por aqui, os fazendeiros marroquinos seguem lutando por melhores condições e pedem para que haja uma divisão justa na implementação dessas novas leis, para que as grandes indústrias não sejam as únicas beneficiadas com essas mudanças. É bom lembrar que, mesmo com essas atualizações na lei marroquina, o uso recreativo da maconha segue proibido por aqui. Inclusive, nesse mesmo período foi fundada a ANRAC, Agência Nacional de Regulamentação de Atividades Relacionadas à Cannabis. Este órgão atualmente possui inúmeros materiais para regulamentar o tema no país, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a página com todos os materiais referentes às atividades autorizadas por esse órgão. Com toda essa mudança na legislação atual do país, inúmeros processos que estavam correndo na justiça passam a ser questionados pelos fazendeiros e seus advogados, uma vez que antes dessa nova lei entrar em vigor, eles eram vistos como traficantes por aqui. Apesar de todas essas movimentações, a dúvida que ainda fica é: será que em algum momento o uso recreativo da maconha será liberado no Marrocos? Mas conta aí pra gente nos comentários, você já sabia dessa realidade aqui do Marrocos? Já tinha ouvido falar de Chef Shawen? Se curtiu nosso conteúdo, já se inscreve aqui no canal para receber nossos próximos vídeos.